O Jonathan comentou, linguagem imperativa versus declarativa. Exatamente. E aqui vem um exemplo bacana para a gente já conectar com o que o Rafinha estava falando. Vamos botar aqui especificamente para ficar mais fácil. Uma cesta de maçãs, né? Vou botar aqui. E vou representar elas pelo seu peso, que seja. Eu posso botar aqui 20, 4, 5, 10, 15. Certo? E aí eu posso ter um cara aqui, que é o meu... ordenador, vou botar assim, sorted. Vou pegar bem próximo do exemplo que o cara deu lá. Faço aqui um init, certo? E aqui eu vou receber aqui, vamos botar aqui, sei lá, itens, certo? Self, ponto. Itens, e agora eu posso fazer aqui um método. Sort, certo? Que vai fazer um self.data. Vou assumir que é uma lista, né? Ponto sort. Tá? Depois eu vou botar aqui um get. Boto aqui o index. E vou retornar um self.data. No caso aqui é index. Tá? Então isso é um código Python, não importa muito se você domina ou não Python, a questão é a gente olhar a estrutura da coisa. O que eu vou fazer aqui? Vamos botar aqui um print apples, certo? E aqui eu vou botar um cara que vai consumir esse cara. Então def, exemplo 1. O que esse cara vai fazer? Eu vou ter aqui S é o sorted apples. E aí o que o meu código vai fazer? Né? Isso aqui é o consumer 1. Tá? Aí o meu código, eu pego esse cara, mando ele para o sorted, aí eu s.sort. Então eu vou aqui agora e faço assim, s, no caso poderia ser um return s.get0. Aliás, 0 não, Henrique, -1. acho que é legal tirar o 20 para ele não ser o primeiro item, porque senão vai vir meio que vai ser o maior sempre, assim. Não, mas ele vai para o final na hora que ele dá o sort, né? O sort padrão de uma lista, ele vai botar em ordem crescente. E eu quero o mais pesado. Certo? Então, olha que interessante aqui, né? Eu tenho... De novo, eu estou abstraindo o que a lista do Python tem, tá? Porque a gente está discutindo aqui o design desse cara. Eu tenho um código que precisa obter, né, o mais pesado. Pega a maçã mais pesada. E esse código, ele usa essa classe sorted, que é uma classe que entende como ordenar coisas, né, para pegar o cara. Então ele vai passar a sequência de maçãs, né, para esse cara aqui, e vai armazenar o estado, ele vai ordenar, então vai pegar o penúltimo. Veja que a inteligência de como obter o último cara, de como obter o mais pesado, está toda nesse cara aqui. Correto? Tranquilo isso aqui? Posso dar aqui um print consumer. Deixa eu passar o Apple para o parâmetro aqui. Beleza, Apples por parâmetro aqui. Vou rodar esse cara aqui para a gente ver o que acontece. Dá um run. Beleza, pegou o 20. Então ele ordenou, jogou esse 20 para o final, certo? E pegou o cara. O problema é que eu não estou programando orientado a objetos aqui. Eu estou programando procedural com classes. E esse é o drama da maioria das pessoas, é o problema que a gente luta para tentar entender, é como parar de programar procedural com classes.
Ok? Todos acompanhando, tranquilo? Como é que eu faço esse cara melhor? Eu faço assim, ó. Eu posso pegar, ao invés disso aqui, vou até duplicar esse cara aqui. Tem um duplicate em algum lugar? Deixa eu ver. Duplicate. E aqui esse cara, eu vou botar aqui um split view vertical para a gente comparar os dois caras. Então esse aqui é de 1, esse aqui é o 2. Trazer ele mais para cá. Beleza. O que eu quero é a mais pesada. Certo? Esse cara aqui, ele é um seletor de maçã pesada. O que eu quero é a mais pesada. Então, o adequado seria fazer isso aqui, ó. Return s.heavier. Certo? Ou, essa é uma forma de fazer para pegar a mais pesada. Agora, como é que eu implementaria esse cara? Em vez de dele ter esse sort aqui, eu poderia simplesmente def heavier. E uma forma de fazer é, de fato, self-data sort e dar um return da mais pesada. Porque eu já sei que vai ficar nessa ordem. Vamos rodar esse cara para ver como é que fica. Beleza, apareceu o 20 também, sem problema. Veja que o nível de abstração mudou. O consumer não sabe como esse cara vai selecionar a maçã, ele só vai dizer o que é. O problema é que esse cara está muito específico. Por quê? Está heavier. Então, eu estou pressupondo que todo mundo que eu usar com esse cara aqui, com esse sorted, ele vai ser em cima de peso. Certo? Qual é a forma de eu inverter esse troço? Bom, eu poderia chegar ao seguinte, olha, seja lá qual é a lógica dele, ele vai posicionar quem eu quero no começo. Então, eu posso pegar simplesmente aqui e mudar, renomear isso aqui para head. Mudou aqui para head. Head é cabeça, né? Então, se eu tenho uma sequência que está ordenada do jeito que eu quero e o elemento está no primeiro ponto, a cabeça é o início da sequência. Poderia usar essa expressão. Tá? E a partir daqui, ou first, ou last, você pode usar o que você preferir. Né? E a implementação, porque o problema é de selecionar, de ordenar esse cara pegando um elemento, eu não preciso fazer a ordenação. Eu poderia simplesmente dar um return aqui, max self.data. Pronto, funcionou também certinho. Olha a diferença desses dois caras. Esse cara aqui, eu não faço ideia de como ele está dando o resultado que eu quero. Já esse cara aqui, eu estou completamente acoplado. Eu estou completamente embrenhado, amarrado nesse cara. Ficou mais claro, Rafa? Porque o cara que é o consumidor, ele está basicamente controlando o processo. Ao invés de ele delegar para quem é de direito o controle do processo. Viu a distinção? Entendeu? Show de bola. Mais alguém tem alguma dúvida ligada a isso aqui? Tá claro? Henrique. Tem muita diferença. Tem muita diferença, Rafinha. Muita diferença. Porque é isso que vai dizer se o seu código vai ficar amarrado ou não. Porque a superfície de contato entre esses dois códigos está muito grande. Eu tenho que estar sempre reduzindo as superfícies de contato. É podar bonsai. Fala aí. É que parece que saiu do nível de como é feito para o nível do significado que aquilo traz, dado um contexto. Sim, e essa é a grande dificuldade. Porque quando a gente vai programar, a gente olha tanto o problema
que a gente se preocupa em como faz. Só que mais importante do que como faz é o que eu vou fazer. Por que vai ser feito? Então, sem o porquê e o que, o como, ele se perde. Certo? Lembra da pergunta da diferença da sabedoria? De qual é a coisa certa a fazer? Qual a coisa certa a fazer a partir do que você precisa realizar? Eu preciso pegar a maçã mais pesada. Então, como que eu vou fazer isso? Tem um monte de formas. Imagina que eu tivesse um cesto com bilhões de maçãs. Imagina que isso fosse um processamento de uma máquina de colher maçã, que está processando a porrada de maçã. E você quer estabelecer qual é a mais pesada do dia. Você não vai alocar memória para todas, guardar no banco de dados e fazer. Não. Você vai só contabilizando. Opa, essa é mais pesada. Fica com ela, fica com ela, fica com ela. Você sai de uma lógica de código e dado para uma lógica de processo. Essa é a diferença. É um passo acima. É sutil, mas é o que eu falei. A gente está olhando a mesma coisa, só botando uma lente para ver mais cores, entendeu? O Hernani está falando assim, rapaz, o buraco é mais embaixo. O que e como são imprescindíveis e deixar menos complexo possível e segregar a responsabilidade de uma maneira mais inteligente? Acredita que vai de encontro ao processo? Então, aí começa a segregar a responsabilidade, começa a ver as frases de efeito da orientação a objetos. Eu não quero que a gente se perca nisso hoje. Porque essas frases de efeito, né, as técnicas, os patterns, os padrões, um padrão usado no lugar errado, ele é um antipadrão. Entende isso? Então, como que você vai tomar a decisão do que fazer? É quando você começar a pegar esse feeling de que, pô, esse código está com uma superfície de contato muito grande com quem deveria resolver o problema. Eu estou sabendo, né? Isso aqui, gente, é violação de encapsulamento. Pô, Henrique, mas como assim? Eu não mexi no data. O data é que é um atributo que está oculto, privado. Não. Você está violando a articulação do comportamento do cara. Porque você não está... a capacidade de resolver o problema não está no objeto. Está em quem está consumindo o objeto. Então você não está orientado ao objeto. Isso aí é só procedimentos. É procedural, entendeu? Tem uma questão também que, primeiro exemplo ali, o consumidor, né, ele está alterando o estado do objeto, né? E no segundo exemplo, isso não acontece, tipo, é o próprio objeto que volta os dados. Tipo, só apenas ele trabalha com os dados. Tipo, não tem nada de fora interferindo, né? Exato. E aí, se aqui eu mudar e não tiver mais o sort, e não tiver mais o get, lascou. Se o -1 não significar mais o que significava, lascou. Aqui, não importa. Aqui, como que está implementado, se vai ter esse cara, se não vai ter, já é outra coisa, entendeu? Então, essa é a dificuldade que a gente tem, é de definir a fronteira. Beleza? Até aqui?